Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo num cenário bem complexo, o das drogas ilícitas aqui no Brasil. Olá, um tema difícil, mas muito necessário de se discutir, né? Com certeza. E olha, a gente está com bastante material aqui, tem relatórios do governo, tipo o Senad, o Ministério da Saúde, Fiocruz. Pesquisas importantes de universidades como USP, Unifesp. Isso, e também dados de segurança da UNODC e até umas comparações com o que outros países estão fazendo. Bastante coisa pra gente analisar. É. A nossa ideia aqui é tentar destilar o que é essencial, sabe? Tipo, quais drogas realmente oferecem mais perigo hoje, como é que as políticas atuais estão impactando a situação. E o que a gente pode aprender, talvez, com abordagens diferentes lá fora, né? Exato. Ok, então, vamos começar a organizar isso. Vamos lá. Eu acho que o ponto central é entender a dinâmica por trás dos números, das apreensões, das manchetes que a gente vê. Uhum, O foco precisa ser na saúde pública, né? E nas consequências sociais que tudo isso traz. Não é só uma questão de polícia. perfeito. Bom, para começar, um panorama geral. O Brasil é, de fato, um mercado consumidor enorme de drogas. A maconha, como muita gente imagina, é a mais usada. Sim, os dados da Fiocruz falam em 7,7% da população que já usou na vida. É um número considerável. Depois vem a cocaína, com 3,1% de uso na vida. Mas aí entra uma questão chave. O que define o perigo de uma droga? Não é só o quanto ela é usada, né? De jeito nenhum. É, na verdade, uma combinação de fatores. É bem complexo. Que fatores seriam mais esses, então? Olha, primeiro, o potencial de dependência. O quão rápido e forte ela fisga o usuário, digamos assim. Segundo, os danos à saúde mesmo, né? Os danos agudos, tipo uma overdose, e os crônicos, que aparecem com o uso continuado. Certo. Dependência e saúde. E terceiro, um ponto crucial, os danos sociais. Violência associada ao tráfico, desestruturação familiar, o impacto no sistema de saúde, na segurança, tudo isso entra na conta. Entendi. E tem um indicador que ajuda a medir isso, que é o DELS, os anos de vida saudáveis perdidos. Ah, sim. E o Brasil, infelizmente, tem a maior taxa de DLS por uso de cocaína na América do Sul. E esse indicador, veja bem, dobrou entre 1990 e 2019. Dobrou. Dobrou. Nossa, isso é muito impactante. É alarmante. Mostra que o peso da cocaína na saúde pública brasileira é imenso e crescente. Isso já dá uma pista importante sobre onde o perigo talvez seja maior, mesmo que a maconha seja mais usada ou apreendida em maior volume. Faz todo sentido pensar por esse lado do impacto na saúde. E falando em cocaína, a gente tem o crack também, que é um derivado, né? São desafios antigos por aqui. São. O crack é um problema gravíssimo. Por ser fumado, a absorção é muito rápida, o efeito é intenso e o potencial de dependência é altíssimo. Além disso, ele é geralmente mais barato, Mais barato por quê? porque muitas vezes ele é produzido localmente a partir da pasta base de cocaína. Não exige o mesmo refino da cocaína em pó. Isso facilita o acesso. E quem ele atinge mais? A gente tem dados sobre isso? Temos. A pesquisa da Fiocruz, por exemplo, traça um perfil muito claro. Atinge principalmente populações extremamente vulneráveis. Que seriam? Na maioria, pessoas não brancas, com baixa escolaridade, muitos em situação de rua ou com vínculos familiares fragilizados. É uma droga que se associa muito à exclusão social. É uma face bem cruel do problema. Muito. E como se não bastasse, o cenário ficou ainda mais sombrio recentemente com a chegada das chamadas drogas K. K2, K9, a gente ouve falar muito disso, às vezes com o nome de maconha sintética. Exato. E aqui é crucial desfazer essa confusão. Chamar de maconha sintética é um erro perigoso, Por quê? Qual a diferença? porque não tem nada a ver com a planta cannabis. São substâncias químicas, canabinoides, sintéticos criados em laboratório. E a potência deles, olha, pode ser até 100 vezes maior que o THC da maconha natural. 100 vezes. É absurdo. E outra coisa, e os efeitos são devastadores. A gente vê relatos de psicose aguda, agressividade incontrolável, convulsões. Aquele efeito zumbi que aparece nas reportagens. Nossa. E o mais grave, diferente da maconha, onde o risco de morte por overdose é praticamente nulo, com as drogas K, esse risco é real e presente. Há casos de morte, sim. Meu Deus. E você mencionou o preço do crack ser baixo.
E essas drogas K? Aí de tá. O preço é baixíssimo também. Às vezes 5, 10 reais por uma dose. Isso facilita demais a disseminação, justamente entre os mais vulneráveis que já sofriam com crack. Atinge até crianças e adolescentes. É um ciclo perverso, então. Drogas cada vez mais baratas, mais potentes e sempre associadas à miséria, à falta de perspectiva. Exatamente. É como se o mercado ilícito se adaptasse para oferecer o efeito mais intenso pelo menor preço, potencializando o estrago na saúde pública e na sociedade. É uma otimização trágica, digamos assim. Essa realidade das drogas baratas e com efeitos tão devastadores coloca uma pressão enorme sobre o sistema, né? Como é que o país responde a isso em termos de lei? A gente tem a Lei de Drogas de 2006, a 11.343. Como ela entra nessa história? Bom, a lei de 2006 teve uma intenção, pelo menos no papel, de mudar um pouco o foco. Ela tentou diferenciar o usuário do traficante. Como assim? O artigo 28 da lei, que trata do porte para consumo pessoal, deixou de prever pena de prisão. Passou a prever advertência, medidas educativas, prestação de serviços à comunidade. A ideia era tratar o usuário mais como uma questão de saúde. E para o tráfico? Aí não. O artigo 33 manteve penas bem pesadas, de 5 a 15 anos de prisão, para quem pratica o tráfico. A intenção era separar as condutas. Mas funcionou na prática essa separação? Então, esse é o grande problema. A lei foi boa na intenção, mas ela não estabeleceu critérios objetivos para fazer essa diferenciação. O mais óbvio seria a quantidade de droga, né? Mas a lei não definiu quanto é considerado uso e quanto é tráfico. E sem esse critério claro, A decisão ficou muito subjetiva. Fica na mão do policial que faz a abordagem, do delegado, do promotor, do juiz. Eles que interpretam se aquela pessoa, com aquela quantidade, é usuária ou traficante. e qual foi a consequência disso? A gente sabe o que aconteceu. Sabemos, e não foi bom. O resultado foi um encarceramento em massa por tráfico de drogas. Os presídios lotaram e com uma seletividade penal muito clara. Seletividade? Em que sentido? No sentido de quem é preso. O perfil é muito marcado. Jovens, negros, de baixa escolaridade, moradores de periferia, quase sempre presos em flagrante, sozinhos, com pequenas quantidades de droga, sem arma, sem provas de ligação com grandes organizações. Então, aquela pessoa que talvez fosse considerada usuária em outro contexto acaba sendo enquadrada como traficante. Exatamente. O tráfico virou o principal motivo de prisão no Brasil, especialmente para as mulheres. Mais de 60%, quase 2/3 das mulheres presas, respondem por tráfico. Muitas vezes são mulas ou pequenas vendedoras para sustentar o próprio vício ou a família. É um quadro bem complexo. E você mencionou antes uma coisa interessante sobre as apreensões. Parece que há uma ironia aí, né? Tem sim. Se a gente olha os volumes apreendidos, a maconha dispara na frente. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, apreendeu mais de 800 toneladas só em 2024. É muita coisa. Muita mesmo. Enquanto isso, as apreensões de cocaína, pasta base, crack, que são as drogas com impacto comprovadamente maior na saúde pública, como a gente viu pelos dados de Dalles, Os anos de vida perdidos. isso. Essas drogas aparecem em volumes apreendidos bem menores nas estatísticas gerais. O que isso sugere? Que a repressão talvez não esteja focando onde o dano à saúde é maior? Sugere, no mínimo, que a lógica da repressão pode estar mais focada em interceptar grandes carregamentos, talvez mais fáceis de detectar em volume, como os de maconha, do que necessariamente em reduzir os danos mais graves causados por outras substâncias como o crack e agora as K. Entendi. E enquanto a repressão segue essa lógica, existe alguma outra abordagem sendo considerada ou aplicada no Brasil? Algo mais voltado para a saúde? Existe. A própria lei de 2006 menciona a abordagem de redução de danos, a RD. A ideia da RD não é exigir a abstinência total imediata, mas sim reduzir os riscos e os danos associados ao uso de drogas. E isso funciona. Tem exemplos? Tem sim. A RD tem resultados comprovados internacionalmente e até aqui no Brasil. A gente teve o programa de Braços Abertos em São Paulo, por exemplo, que oferecia moradia, trabalho e cuidados de saúde para usuários de crack na região da Cracolândia. E o que aconteceu lá? Houve uma redução significativa no consumo de crack entre os participantes, melhora nas condições de saúde, reinserção social.
Mostrou que é possível um caminho diferente da pura repressão ou da internação forçada. Mas se funciona e está na lei, por que não é a principal estratégia? Essa abordagem de redução de danos enfrenta barreiras. Enfrenta muitas barreiras. Infelizmente, desde 2019, houve uma mudança na política nacional sobre drogas. O foco passou a ser muito mais na abstinência como única meta. Ah, certo. E houve um investimento muito grande nas chamadas comunidades terapêuticas, que são entidades muitas vezes religiosas que propõem a internação para tratar a dependência focando na abstinência. E qual o problema com elas? O problema é que muitas delas não têm uma base científica sólida nos seus métodos. Há denúncias de violações de direitos e elas acabaram recebendo a maior parte do financiamento público. Enquanto isso, os programas de RD, os CAPS-AD, Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que trabalham com a lógica do cuidado em liberdade, da reinserção, perderam muito investimento. Ficaram subfinanciados. Então a política atual prioriza um modelo em detrimento de outro que tinha resultados? Exato. E aí se cria um ciclo vicioso, né? A repressão policial, como a gente viu, falha em conter o tráfico de forma eficaz, mas superlota os presídios. Que acabam fortalecendo as facções criminosas, né? Exatamente, viram verdadeiras escolas do crime. Isso aumenta a violência na sociedade, e o aumento da violência é usado como justificativa para quê? Para pedir mais repressão, mais polícia na rua. E menos investimento em saúde, em prevenção, em RD. É um ciclo que se retroalimenta. Mais repressão, mais violência, mais encarceramento, menos saúde, o que gera mais problemas sociais e mais demanda por repressão. É difícil quebrar isso. É desanimador ouvir isso. Mas e lá fora? A gente mencionou no início que eu ia olhar outras experiências. Existem alternativas que deram certo em outros países? Sim, existem vários exemplos interessantes. Um muito citado é Portugal. O que eles fizeram? Em 2001, Portugal descriminalizou o porte de todas as drogas para uso pessoal. Atenção, não legalizou, descriminalizou. Quem é pego com pequena quantidade não vai para a polícia, vai para uma comissão de dissuasão formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais. E qual foi o resultado? O resultado foi muito positivo. Houve uma queda drástica nas mortes por overdose, queda nas infecções por HIV entre usuários de drogas injetáveis, não houve explosão do consumo como alguns temiam, o foco mudou da polícia para a saúde. Interessante. Mas funciona perfeitamente até hoje? Eles tiveram desafios recentes, principalmente por causa de cortes no financiamento desses serviços de saúde nos últimos anos, o que mostra que não basta descriminalizar. Tem que investir em tratamento e prevenção. Mas o modelo em si provou ser muito mais eficaz que a criminalização. E além de Portugal? Temos o Uruguai, que foi o primeiro país do mundo a legalizar e regulamentar toda a cadeia da cannabis, da produção à venda. E lá, aumentou o consumo? Os dados mostram que não houve aumento significativo do consumo, principalmente entre os jovens, que era uma preocupação. Em compensação, tirou uma fatia importante do mercado do tráfico ilegal e o governo passou a arrecadar impostos, que podem ser revertidos para prevenção e tratamento. Faz sentido. Tem mais algum exemplo marcante? A Suíça é outro caso bem interessante. Eles enfrentaram uma crise enorme de heroína nos anos 80 e 90, com cenas abertas de uso, muitas mortes, HIV explodindo. E como eles reagiram? Eles adotaram uma política pragmática baseada nos chamados 4 pilares: prevenção, terapia, redução de danos e repressão focada no grande tráfico. E o que tinha de diferente na redução de danos deles? Uma das medidas mais ousadas foi implementar programas de tratamento assistido com heroína. Para dependentes graves que não respondiam a outros tratamentos, o Estado passou a fornecer heroína medicinal de forma controlada em clínicas especializadas. Heroína fornecida pelo Estado. Isso é contraintuitivo para muita gente. Pode parecer, mas os resultados foram impressionantes. Quedas massivas das mortes por overdose, na transmissão de HIV, na criminalidade ligada à busca pela droga, roubos, furtos, melhora na saúde e na reinserção social desses pacientes. Incrível! Então, o ponto comum nesses casos de sucesso parece ser Emblemático de drogas, primariamente como uma questão de saúde pública, e não apenas como um caso de polícia ou uma falha moral. Investir em cuidado,
em tratamento, em reduzir os danos, mesmo que a pessoa não consiga ou não queira parar de usar imediatamente. A repressão fica focada no crime organizado, no tráfico em larga escala. Bom, então, tentando fazer uma síntese do que a gente conversou aqui, o que a gente viu? Vimos que o Brasil enfrenta um cenário grave, né? Com drogas como o crack e, mais recentemente, as drogas K, causando um impacto devastador na saúde e na vida das pessoas mais vulneráveis. Vimos também que a nossa lei atual, a Lei de Drogas, apesar da intenção de diferenciar usuário e traficante, na prática acaba contribuindo para um encarceramento em massa e muito seletivo, prendendo mais gente pobre e negra com pouca droga. E que essa estratégia não parece estar resolvendo o problema do tráfico, nem diminuindo os danos à saúde. Pelo contrário, talvez até piore alguns aspectos, como a superlotação carcerária e o fortalecimento de facções. E por outro lado, a gente olhou para fora e viu exemplos claros, como Portugal, Uruguai, Suíça, que mostram que focar na saúde pública, na redução de danos, no tratamento, isso traz resultados melhores, mais humanos e mais eficazes. Exatamente. A convergência dos dados, tanto os nossos aqui do Brasil, quanto as experiências internacionais, apontam muito fortemente para a ineficiência desse modelo focado quase que exclusivamente na repressão que a gente adota aqui. E, ao mesmo tempo, mostra o enorme potencial que abordagens centradas na saúde, na prevenção, na redução de danos teriam por aqui. Isso tudo, eu acho, nos deixa com uma pergunta bem importante para refletir, né? Qual seria? Se tantas evidências, nacionais e internacionais, apontam para o fracasso relativo da chamada guerra às drogas, pelo menos como ela é travada aqui, e mostram os benefícios claros de políticas de saúde pública, Sim. quais são, então, as verdadeiras barreiras, talvez culturais, talvez políticas, quem sabe econômicas, que ainda impedem o Brasil de ajustar a sua rota, de adotar estratégias que a ciência e a experiência já mostraram ser mais eficazes e, principalmente, mais humanas para lidar com essa questão tão complexa e dolorosa?